Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai compor o nosso curso Spring REST API. Já vou pedir para você deixar seu like, se inscreva no canal e também eu deixei minha chave Pix na descrição do vídeo. Faça uma pequena colaboração para fortalecer o canal, beleza? Dando continuidade na aula anterior, eu tinha começado a implementar um método que faz atualização de um recurso através do put. Então, eu vou aqui no controller, eu vou criar um método público, ele vai me retornar algo do tipo customer register response. Inclusive, aqui quando eu criar um recurso, eu não vou apenas retornar o status 201 que é o created. Eu também quero retornar no corpo lá do Postman, né, o recurso que eu acabei de criar. Então, eu vou até dar um Ctrl C aqui e vou trocar aqui void para que ele me retorne um customer register response. Vou usar aqui o return. É claro que vai dar um erro porque o save lá no service ele é void. Então aqui eu vou ter que trocar também, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa variável aqui, eu vou reatribuir a ela, praticamente é o mesmo passo aqui do update, né? Então eu pego o objeto que eu quero criar lá no Postman, né? No caso o Customer Register Request, preencho ele, e aí depois aqui eu faço a conversão, né? Porque esse save aqui ele recebe uma entidade. E aí quando eu salvar esse cara, o que eu faço? Eu vou até copiar essa linha aqui, porque agora, né, ele vai me retornar algo do tipo Customer Register Response. Beleza? Vamos aqui de novo para o Customer Register Controller. Aqui já parou de dar erro, né? E aqui o método vai ser de update. E aí, para atualizar um recurso, eu vou passar o ID de qual recurso que eu quero atualizar. Então, vai ser long ID. E aqui também eu vou colocar aquele @path variable, tá? E aqui, ó, eu vou passar esse carinha aqui, ó. Vou copiar e vou colar. Eduardo, mas aqui você vai estar passando todos os atributos para estar atualizando. E se eu quiser atualizar, por exemplo, somente um atributo? Quando a gente for lá para o Postman, eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? A gente vai ter aí praticamente 3 modelos que eu vou explicar para vocês de fazer uma atualização, tá? Bom, aqui eu vou dar um return customer register service. Vou chamar o método update, passando o ID e passando o customer register request. E aqui eu não posso esquecer, né, qual que é o método que eu vou utilizar. No caso, como eu vou atualizar aqui, eu vou usar o put mapping. Depois eu vou estar falando sobre o patch, tá? Mas vamos usar aqui o put mapping. Aí esse put mapping eu vou ter que fazer o seguinte, ó, quando eu for atualizar o recurso, lá na URL, né, eu vou passar o ID do recurso que eu quero atualizar. Então eu tenho que fazer esse artifício aqui. Deixa eu colocar o barra, né, não pode faltar o barra. E aí eu vou conseguir atualizar o recurso através do ID. Tá? Lembra aquela implementação que a gente fez lá de buscar um estado por ID? É praticamente a mesma coisa, né? Então tem que colocar aqui o path variable e tem que fazer essa, como se fosse uma interpolação, tá? E aqui, perdão, vou colocar aqui response status e aqui eu vou colocar http
status.ok. Beleza. Bom, então agora eu vou startar a minha aplicação aqui, tá? Pronto, está startado. Então eu vou aqui no meu Postman. Eu vou criar uma nova requisição aqui. E aqui eu vou acessar a URL do recurso. Está até gravado aqui, né? E aí no caso, eu estou passando o ID do recurso 1, tá? Que no caso você tem que ver quantos registros você salvou. E aí você pode passar aqui os IDs, né, o ID, né, do recurso que você quer atualizar. Por enquanto eu só tenho um Customer Register, né? Então estou passando aqui o ID 1. Vou usar aqui o método put buddy raw. Aqui vai ser JSON. Para não perder tempo, eu vou copiar esse corpo aqui, né? Esse JSON. Vou vir aqui. Vou colar. Aí no caso, eu vou querer alterar somente o nome da rua e o número. Então eu vou colocar aqui, ó. Newton Prado. Vou colocar número 500. Ah, Eduardo, mas essa abordagem é ruim que você quer fazer, porque você deveria enviar somente o street name e o number. Só que se eu não mandar todos, ele vai encarar que eu estou mandando nulo, tá? E vai chegar lá no banco de dados, esses atributos aqui, ó, name, CPF, gender, por exemplo, eles estão como não nulos. E aí vai correr uma exceção. É claro que depois do Java, a gente vai fazer uma validação para que não chegue nem a estourar uma exceção no banco. Então, quando você não passar, por exemplo, um name, ele vai informar aqui para mim que esse atributo é obrigatório. Então, fazendo essa validação, eu não consigo, sem deixar de mandar esses atributos também, mesmo não alterando. É claro que se você quiser fazer uma atualização parcial, somente os atributos, enviar os atributos que você quer atualizar, você vai usar o método patch, que a gente vai fazer isso mais para frente. Tá? Inclusive também a gente vai usar uma outra abordagem utilizando o put, criando uma API específica para atualizar, por exemplo, o endereço. Então, aquela API, a gente sabe que a gente vai poder alterar o endereço de um recurso, no caso aqui, o Customer Register. Mas a gente vai evoluindo aos poucos, tá? Bom, então eu vou dar um save aqui na requisição. Pronto, aí você pode ver que deu 200 ok, só que sempre é bom você olhar aqui o corpo. Bom, aqui ele alterou, mas também é bom que você vá lá no banco de dados e confirme se realmente isso foi alterado, tá? Quando você vai manipular alguma coisa no banco, vai alterar um valor, vai criar alguma coisa, salvar, é bom sempre conferir lá no banco para ver se está tudo ok. Eu não vou fazer aqui para não perder tempo, né? Mas quando você fazer esses testes, sempre vai no banco para você ver se aconteceu algo de errado, tá? Não confie somente nessas respostas aqui não, beleza? Bom, vamos supor então que nesse caso eu não queira só alterar o nome e o número. Vamos supor que eu mudei de cidade, então eu vou ter que aqui alterar o ID. Né? No caso o meu 3 é de São Paulo e o 2 é de Belo Horizonte. Então se eu dar um send aqui, o que vai acontecer? Opa, aconteceu aqui um erro 500. Depois, mais para frente, eu vou falar sobre esses status aqui, tá? De sucesso, de erro. Então, mais para frente eu falo com relação a isso. Então, esse erro aqui aconteceu um erro interno no servidor, que no caso precisamos olhar aqui no IntelliJ, né? Aqui no Java. E aí, se você conhece um pouco mais de banco de dados, sabe o que aconteceu, né? Eu estou aqui, ó. Você pode até ver que o erro foi do Hibernate Exception. Significa que eu estou tentando alterar o identificador de uma instância de 3 para 2.
Ah, Eduardo, mas quer dizer então que eu não consigo fazer uma atualização? Eu não quero apontar para o ID 3, que é de São Paulo, e para Belo Horizonte eu não consigo? Consegue sim. É que eu fiz aqui de propósito acontecer esse erro. Se a gente quer fazer uma alteração, pessoal, a gente não quer mais referenciar, no caso, a instância de cidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma nova instância, ou seja, dar um new lá na cidade. Tá? Então, no momento que eu dar um new city, aí sim, naquela instância que não está mais referenciando aquela instância que tinha o ID 3, aí sim eu vou poder alterar para 2. E é uma implementação bem simples, né? A gente veio aqui, onde a gente faz isso, né? Vamos olhar aqui no service, então. A gente pode fazer isso, ó, na verdade, aqui, ó, dentro do mapper. Porque o que acontece? Eu vou passar aqui os atributos que eu quero alterar e aqui eu estou buscando no banco, né? Então, no Customer Register, eu vou acessar o get address .setCity e aí lá dentro eu dou um new city apontando para uma nova instância, tá? Então vamos fazer aqui, ó. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter acesso ao customer register, né? Ponto get address ponto set city. E agora eu não vou mais apontar para aquela referência que estava aqui dentro, né? Apontando para aquela referência que dentro dela tem como ID o número 3. Então, eu fazendo isso, eu já não aponto para uma nova instância. E aí, aqui dentro, quando ele faz o mapping, né, ele vai passar lá para o ID 2. E aí não vai ter problema. É claro, pessoal, que também aqui, ó, eu devo fazer isso aqui, ó. If, apenas uma verificação, tá? Customer register.get for diferente de nulo. Aí sim, né? Eu faço isso, né? Que não faz sentido eu instanciar aqui uma nova cidade se dentro aqui do get address ele está nulo, né? Então tem que ser diferente de nulo. Bom, vamos testar então? Deixa eu restartar aqui. Pronto. Então, vou ver aqui no Postman. Vou dar um send aqui novamente. Aí vamos conferir aqui, ó, se realmente a gente conseguiu trocar o ID da cidade. Bom, até trocou, mas o name e o state name eles vieram nulo. E por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque a gente só passou o ID da cidade de Belo Horizonte. A gente não passou o name nem o state name. Ué, mas tem que passar também? Não, não precisa. Na verdade, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai fazer isso, é interessante a gente chamar um método, por exemplo, find by ID, passando o ID da cidade, até por conta de uma validação, porque vamos supor que aqui eu posso passar um ID de uma cidade que não existe. Tá? Vamos supor que eu passar um ID 10 e eu não tenho esse ID 10 na minha base. Né? Então é importante também que eu crie esse método para que ele vai buscar lá no banco, se caso existir, e aí ele mesmo, né, vai acabar populando aqui o name e o state name. E então vamos aqui, ó, no meu IntelliJ. Se a gente olhar aqui, a gente não tem nada no service e nem no repository que está usando aqui a cidade, né, o city. Então, vamos criar primeiro uma interface aqui, que vai ser city repository. Não posso esquecer de colocar aqui @repository. E aqui também, ó, eu tenho que dar um extends jpa repository
repository, passando aqui a entidade, né, que eu quero representar, que é city. E aí, se o identificador dela, o ID, é do tipo long, eu passo aqui long, tá? Opa, teve um erro aqui de digitação, beleza. Aqui também eu preciso criar o service. Então, a classe city service. Também não posso esquecer do service aqui. E aqui eu preciso, né, injetar o repository lá, o city repository. Então, private city repository autoride. Beleza. Eu vou criar aqui um método chamado find by ID. Ele vai retornar a própria entidade. Depois a gente melhora isso, tá? A gente cria um para retornar o response, a gente cria um outro para retornar a entidade, porque no caso aqui eu vou precisar da entidade, tá? Então vai ser público. Ele vai me retornar algo do tipo city. E aí eu vou colocar assim, ó, ou find one ou find by ID. Vou colocar find by ID. Depois a gente vai evoluindo, tá? Vai melhorando. Então vou colocar aqui long ID, que é o ID da cidade. E aí eu vou colocar um return city repository. Ponto. Nós temos aqui o método find by ID passando o ID, né? É lógico que esse método aqui ele me retorna um optional, né? Então é interessante você conhecer aí o Java, né? E é claro, pessoal, que é o seguinte, ó, depois a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu não vou retornar, não vou usar esse get aqui, tá? Porque o get ele faz com que eu retorne uma instância de cidade, de city. Eu vou fazer o seguinte, caso o cara não encontre, por exemplo, aquela cidade, a gente vai usar o or else flow, tá? A gente vai lançar uma exceção, cadê? Ponto, ó, o or else flow. Então a gente vai lançar uma exceção caso aquele ID passado não for encontrado, tá? Então a gente aos poucos vai evoluindo. Por enquanto vamos usar aqui o get para retornar aqui, ao invés de um option, né? Uma cidade, um city, tá? Bom, vamos chamar aonde esse cara? Vamos chamar ele lá no Customer Register. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Bom, depois que eu passei, eu peguei aqui o cara no banco, né? Chama aqui o Customer Register, request to Customer Register. E aí, pessoal, eu vou fazer aqui, ó. É aqui que eu vou estar implementando. Então, como que eu vou fazer? Antes de chamar aqui, né, eu preciso injetar. Então, eu vou usar um private city service. Vou usar aqui o autoride. Beleza. E aqui, ó, eu vou chamar assim, ó, city service ponto find by ID. Da onde que vai vir esse ID? Ele vai vir do Customer Register. Cadê? Customer Register ponto get address ponto get city ponto get ID, né? Beleza. Vou fazer isso aqui, né? City, só para
ficar um pouco mais organizado. E aí, eu retornando aqui à cidade, eu vou pegar o customer register .get address .set city, passando a cidade. Entenderam, pessoal? Então, eu estou passando, por exemplo, lá o ID2. O ID2 é Belo Horizonte. Então, aqui ele vai buscar o cara que eu quero atualizar. Vai fazer aqui a conversão mapper. Beleza. E aí, depois do mapper, como eu tenho que fazer depois, né? Porque eu vou mudar do 3 para o 2, né? E aí, depois que ele fez isso, aqui no Customer Register já vai ter o ID2, né? Aí eu vou pegar lá, por exemplo, o ID2, vou acessar o get address, .getCity.getID, que no caso ele vai pegar o 2 lá. E aí eu vou até o banco, busco a cidade, aí ela vai me retornar aqui. Claro que vai ter a validação. Se ela não retornar, vai estourar um erro lá depois no método, né? E aí eu vou lá em Customer Register, .getAddress, e aí seto o valor já aqui populado com ID, com name e o state name. E aí depois, pessoal, eu salvo aqui. Então, eu creio que isso aqui, né, é muita orientação a objeto também, né? Então tem que entender o que eu estou fazendo aqui, né? Beleza? Então, vamos aqui restartar novamente. Pronto. Vamos testar novamente. Então, vamos passar aqui o ID 3, né? Porque eu já alterei. Vamos supor que ele voltou de novo lá para São Paulo, tá? Só para a gente fazer um teste aqui, ok? Vou dar um send. Aí, ó, pode ver que ele estava no 2, mesmo mostrando nulo aqui, né? Ele estava referenciando o ID da cidade 2, só que aqui eu mudei para 3. E aí, se eu mudar aqui para 2 de novo, ó, você pode ver que ele vai trazer Belo Horizonte e o estado Minas Gerais. Tá vendo? Ó? Então pode ver que ele está agora funcionando corretamente. Tranquilo, pessoal? Então a gente vai evoluindo mais, tá? Depois eu vou mostrar outras formas de atualização. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e também façam aí uma contribuição para que o canal possa se fortalecer. Eu deixei aí a minha chave Pix na descrição do vídeo. Beleza? Então, até a próxima aula.